Gente, agora vamos começar a fazer o desenho, que é a parte muito importante, né, do procedimento. A gente vai iniciar pela parte central, analisando o quê? O ossinho central onde se aproxima aqui o arco do cupido dela. Então, a gente pega a canetinha, traz até no centro do arco do cupido, faz um pontinho, depois desce e aproveita o máximo de lábio que você consegue sem pegar pele. Depois a gente vai pegar o paquímetro e vai medir, vai colocar aqui meio milímetro e você vai medir com a parte mais alta, a parte onde a gente colocou o primeiro pontinho, com a parte mais alta do lábio e faz um outro pontinho. Isso tudo para que fique exatamente iguais, porque o mais importante é que o arco do cupido fique idêntico um lado com o outro. Isso tudo, o lábio da tua cliente, ela já vai te guiar, entendeu? Você não precisa fazer nenhum malabarismo para conseguir as medidas, não. É muito simples de realizar esse desenho. Pode observar que a gente conseguiu então chegar na parte central, a parte mais alta desse lado e desse lado estão bem iguais. Eu desço até na parte de baixo e faço mais um pontinho. E vou contornando com pequenos pontinhos a parte do lábio dela, do contorno. Como a aquarela elipse ele é uma técnica muito natural, você não pode pegar o lábio dela e mudar a estrutura totalmente. Então você precisa somente manter o que ela tem, só que depois você vai deixar isso muito mais bonito com a cor, né? Faz um pontinho sempre aqui no cantinho. Esses cantinhos é muito importante você fazer esse pontinho para que você consiga fazer todos os detalhes do lábio. Ok, depois de fazer toda essa marcação com os pontos, eu vou ligar esses pontos. Então a gente começa ligando de uma forma mais arredondada. Você não vai fazer um ângulo muito reto, porque a nossa boca fica muito mais bonita quando ela tem o ângulo mais arredondadinho. Fica, igual eu falei antes, aquele formato mais de coração. Ok, agora eu já fiz toda a marcação com pontilhismo aqui em volta da borda do lábio dela. Foi o ponto central, meio milímetro para cada lado, para fazer, nem sempre é meio milímetro, você tem que ver conforme o lábio da tua cliente, às vezes vai dar 0,7, 0,8, até 1 milímetro, depende muito. Então, depois com o passar do tempo, como eu falei, isso vai ser automático, você não vai precisar mais utilizar nenhum tipo de medidor, né? Você vai precisar de paquímetro para fazer isso, vai fazer automaticamente. Agora, a gente vai fazer a ligação dos pontos de forma arredondada para que fique bem suave, esse desenho fique bem bonito. Não precisa se preocupar se parece que está ficando meio tortinho, porque depois você vai arrumar com o palito de laranjeira, qualquer assimetria que ficar. Depois tua cliente vai sentar também para você ter essa noção de se ficou certinho, porque às vezes a cliente deitada fica de um jeito, sentada fica de outro. Então eu molhei o palito de laranjeira na água destilada e vou fazer a limpeza desse lábio onde eu acho que precisa ficar mais simétrico, a parte labial. Vocês podem observar que aqui nesse lado direito parece que ficou um ângulozinho mais elevado ali, tipo uma montanha. Isso a gente vai arrumar agora, não precisa se preocupar, nossa, esse lado aqui tá super baixinho e o outro tá mais alto. Não, por isso que a gente tem o palito de laranjeira, para que a gente possa arrumar essa simetria, né? E é só uma caneta, não precisa se preocupar, se apavorar. Só tem que cuidar para não fazer aquela bagunça, sabe? Que daí não sai mais aquela caneta. Se você mexe demais, fica meio bagunçado. Aí a pele fica muito pintada, muito colorida de canetinha.
Eu vou sempre trocando esse algodão da parte do palito de laranjeira para ficar limpinho, para que você possa trabalhar de uma forma limpa. As minhas mãos estão higienizadas, então não é necessário que eu use luva agora para fazer o desenho, mas depois, na hora de fazer a aplicação da cor, a gente vai usar com certeza. Normal. Vocês estão vendo, tá ficando bem bonito agora, tá se ajeitando o desenho. O esboço é assim mesmo, tem que ir fazendo aos pouquinhos. Você não chega e já acerta de primeira, é bem difícil. A não ser que a tua cliente tenha uma boca já bem desenhada, que vai vir só para colorir mesmo, não arrumar nenhum tipo de assimetria. Agora eu pedi para minha cliente sentar para que a gente possa ver exatamente se ficou legal o desenho, né? Se ficou bem simétrico, porque como eu falei, às vezes deitado é uma coisa, sentado é diferente. Então eu vou analisar se ficou legal ou não. Para mim já tá super legal, já ficou muito bonito, ficou simétrico. Eu vou mostrar para ela para ver se ela gosta, se ela falar assim, ah, esse cantinho tá tortinho, ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Dá uma olhadinha, ver se você gostou do desenho, se é isso que você procurava. Então é isso, ela gostou, a gente vai fazer o que agora? Passar um anestésico, um anestésico topíssimo, ela não vai sentir nada. Essa caneta que eu fiz o desenho do lábio dela, ela não sai depois que eu passo o anestésico, mesmo que a gente vai umedecer o local. Então eu vou passar esse anestésico, ele é manipulado, ele é um anestésico, como eu falei, muito bom. Vou passar com mãos de pena, tá? Tem que ser mão leve, mãozinhas de pena, então, para passar o anestésico bem levinho. Não é esfregar, porque senão, né, não tem caneta que resista também. Vou fazer bem de levezinho. Pede para tua cliente não conversar durante esse período onde vai estar agindo o anestésico, porque o anestésico ele é amargo, e ela vai sentir esse desconforto. E também a gente vai fazer a oclusão com papel filme depois. Isso vai fazer com que o anestésico ele vai agir muito mais rápido, por causa que vai haver um aquecimento do local. Então eu passo não só na parte da semimucosa, que é a parte aqui dos lábios, eu passo na parte externa também, para fora da marcação, para que fique bem anestesiadinho toda essa parte do lábio dela. Ok, agora eu pego um papel filme, um pedacinho de papel filme e vou fazer a oclusão. E vamos deixar agir 20 minutinhos. Então não pode aplicar o anestésico e ficar papeando com a cliente, não pode, tá? Então a gente já escolheu a cor que a gente quer, que é um vermelho. O resultado final vai ser um tom de vermelho natural. Então, claro que por mais que eu escolha um pigmento vermelho, não quer dizer que ela vai ficar com aquele pigmento marcado no lábio, só que vai ter o tom de vermelho. Então, depois que eu coloquei 5 gotinhas aqui no meu batoque, eu vou complementar junto com vocês agora, para vocês observarem, eu vou colocar mais 5. Então, geralmente eu coloco 10 gotinhas de pigmento. Coloco 10 gotinhas de pigmento e coloco água destilada para deixar o pigmento um pouco mais líquido. Assim ele vai ficar menos espesso, né? O pigmento ele vai penetrar melhor na pele e vai dar aquele tom mais natural. Então eu vou colocar aqui umas 3 gotinhas de água destilada. Eu vou utilizar um micro brush para mexer esse pigmento, né? Como eu falei, eu gosto muito do micro brush, mas tem o mix. Eu não gosto muito do mixer porque ele respinga às vezes, então por isso que eu gosto do micro brush. Eu me acostumei assim.
Então eu mexo aqui em 5 segundos, 5, 10 segundinhos, para deixar bem homogêneo esse pigmento com essa água. Tem que ser água destilada, tá? Não pode ser água mineral ou qualquer outra água, tem que ser essa água pura, que a gente chama. Você pode comprar ela em farmácia de manipulação. Gente, aqui então eu tenho o pigmento e eu tenho manteiga. Aquela manteiga que eu expliquei para vocês no treino. Eu utilizo a manteiga para fazer hidratação do lábio dela. Que por mais que eu pedi para ela hidratar, eu continuo mantendo essa hidratação durante o procedimento. Depois que eu preparei ali o pigmento, é que eu vou colocar calçar as minhas luvas, né? E aí eu vou colocar a agulha na minha máquina.